magnetismo. Essa é uma palavra-chave na obra Os Quatro Evangelhos. Vale lembrar, antes de entrarmos no assunto, a questão 555 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec diz que essas duas ciências, o espiritismo e o magnetismo, são ciências irmãs, estão diretamente relacionadas e se complementam reciprocamente. Na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, isso é reforçado e comentado o tempo inteiro. Dizem-nos os espíritos que ditaram a obra: tudo na vida é magnetismo. É através do magnetismo que o macho encontra a fêmea no meio do deserto. É através do magnetismo que a água encontra as zonas áridas para beneficiá-las com ela. É através do magnetismo que circulam os globos pelo espaço. O magnetismo é uma ciência primordial para a compreensão da vida. E na medida que nós, aqui na Terra, nos evoluirmos e nos aprofundarmos nesse estudo, nós compreenderemos cada vez melhor a natureza e como ela funciona. Nós podemos citar aqui o acelerador de partículas, né, que foi instalado lá na fronteira da Suíça com a França, onde se recentemente confirmou a existência do bóson de Higgs. Todas as micropartículas dos átomos, as subpartículas quânticas, tudo tem poder magnético. A natureza, nós já constatamos que não tem nada sólido. Tudo que é sólido, na verdade, é um composto energético, vibrando cada qual da sua forma e trazendo para o conjunto a sua função. O homem, o ser humano, também tem o seu magnetismo próprio, inerente à sua condição e proporcional ao seu composto de átomos e moléculas e à sua natureza também espiritual. Então, assim como o planeta Terra, assim como toda a criação, cada ser humano tem seu magnetismo próprio. E através da sua força mental, pode atrair na atmosfera ao seu redor elementos que complementem a sua natureza para colocar esse conjunto de forças a benefício de alguém. Da mesma forma, há também o magnetismo espiritual. Só que, estando mais livres e tendo mais possibilidade de atuação, os espíritos podem buscar, mesmo em rincões distantes do espaço, elementos que, associados à sua própria natureza e à força da sua vontade, poderão ser organizados em benefício de alguém. Então, na natureza nós temos o magnetismo mineral, temos o magnetismo vegetal, temos o magnetismo animal, o humano e o espiritual. E tanto através da força mental do homem, quanto através da iniciativa dos espíritos, todas essas forças podem e devem ser conjugadas para benefício da humanidade. Quanto mais nós progredirmos, quanto mais nós nos purificarmos, mais facilidade e melhor resultados obteremos no uso do magnetismo a benefício da humanidade. Quando nós temos a ação do magnetismo, ela pode se manifestar das mais variadas formas. Um passe, uma simples imposição de mãos, pode ser uma atuação magnética. Uma corrente com diversas pessoas dando as mãos pode constituir uma corrente magnética. Diversos tratamentos, diversas formas de tratamento podem ser organizadas a partir de modelos de utilização do magnetismo. Uma dessas opções, e talvez uma das mais sofisticadas, mais elaboradas, é a que resulta no hipnotismo ou no adormecimento parcial do corpo da pessoa atendida, digamos assim, naquele momento. Esse é o caso do chamado sonambulismo provocado, na linguagem de Kardec lá do século XIX.
Na verdade, é um adormecimento orgânico, um estado de torpor, que libera o espírito da pessoa que está sendo tratada do constrangimento orgânico, de tal forma que durante alguns instantes ela possa interagir com o condutor desse processo, com o magnetizador, com a lucidez que ela tem quando desencarnada, quando não está presa ao corpo. E através dessa liberdade parcial e provisória, ela pode aceitar sugestões desse magnetizador que resultarão em seu benefício, normalmente para tratamento de saúde. Ou poderá até estabelecer conversas sobre diversos assuntos e trazer, inclusive, contribuições para a medicina, para o conhecimento humano, a partir dos conhecimentos que ela tem armazenados na sua bagagem espiritual e que muitas vezes, na condição de encarnada e presa ao organismo, ela não consegue apresentar quando desperta desse transe momentâneo. É importante destacar que nessas circunstâncias, esse atendimento, essa conversa entre o magnetizador e o magnetizado precisa ter um regime de aceitação da parte desse último para as sugestões do magnetizador. É preciso que haja uma espécie de uma ascendência moral desse sobre o magnetizado, de tal forma que ele, depois desperto, aceite, incorpore e absorva aquelas orientações, aquelas sugestões que foram apresentadas pelo magnetizador. Sem esse acordo, sem essa ascendência moral, o processo hipnótico não funcionará. Então, há casos, há circunstâncias em que nós vemos o processo hipnótico resultar em cura, em tratamento para o magnetizado, e tem outras circunstâncias em que isso não ocorre. Normalmente isso vai depender da ascendência moral e, digamos assim, da atitude do magnetizador em relação ao magnetizado. Outro ponto importante, né, que é importante destacar nesse primeiro encontro, é que todos os fenômenos de curas e efeitos físicos realizados por Jesus durante os 3 anos da sua missão na Terra, todos têm como fundamento o magnetismo. Jesus é apresentado na obra dos 4 Evangelhos, de maneira pioneira, como o governador planetário, como aquele que foi responsável pela formação do planeta Terra. Ele é um espírito puro. E nessa condição, os espíritos puros, os chamados Cristos de Deus, têm profundo conhecimento de todas as substâncias, de todas as partículas, de todos os elementos que dão composição à matéria e todas as propriedades que os fluidos podem ter para qualquer resultado. E foi nessa condição de detentor desse conhecimento e com toda a habilidade para manipulação dos fluidos terrestres e aqueles do espaço, e mais aqueles que são próprios na condição do espírito puro, que ele operou todas as curas e todos os efeitos físicos registrados nas narrativas evangélicas. Nos nossos próximos encontros, nós vamos ter a oportunidade de verificar passo a passo como ele fez cada um deles, qual foi a técnica utilizada, qual foi o objetivo e como ele os operou ao longo dos 3 anos. Outro ponto importante, que está registrado lá em Lucas, no seu capítulo 6, versículos 17 a 19, Jesus irradiava de si essa energia positiva, essa energia magnética. Aqueles que chegavam próximos a ele já sentiam os benefícios dos seus eflúvios apenas pela proximidade física. E nós vamos ver que a qualidade e a intensidade dessa emanação tem a ver com o nível de pureza alcançado pelo espírito. É por isso que nós, na condição de encarnados, temos pequena capacidade magnética. Os espíritos de mediana evolução já desencarnados têm um pouco mais, vão um pouco além, porque não estão presos às limitações físicas da carne.
Mas Jesus, como espírito puro, e todos aqueles que se encontram nessa condição, têm o profundo domínio de todas as técnicas magnéticas e a máxima capacidade de radiação, podendo, por essa razão, alcançar efeitos e resultados que não nos são possíveis na presente condição humana, principalmente na condição de encarnados. Para fechar esse módulo, essa aula, vale destacar uma observação feita pelos espíritos no item 111 do primeiro volume da obra Os Quatro Evangelhos, onde eles preveem uma junção de todos os sistemas médicos existentes num novo estágio da humanidade. Como assim? A alopatia, a homeopatia, o magnetismo, todas as fitoterapias, todas essas técnicas terapêuticas tendem a se integrar. E eles fazem essa previsão que nós temos verificado ao longo do tempo. Hoje já existem, por exemplo, diversos hospitais espíritas em todo o Brasil, onde já se trabalha, né, diuturnamente com essa tentativa de juntar as diversas técnicas médicas, né, homeopáticas, alopáticas, magnéticas, né, de certa forma confirmando essa profecia feita na obra dos Quatro Evangelhos em 1866. E, finalmente, que todos os fenômenos físicos e todas as curas destacadas no Evangelho têm hoje, na história do Espiritismo e na história do conhecimento, tem sempre casos parecidos, casos que talvez não da mesma potência, não da mesma qualidade de atuação que tinha o Cristo, mas coisas semelhantes. E isso deve servir, segundo os espíritos autores da obra, que são os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, deve servir de incentivo ao nosso estudo do magnetismo. Porque se sem esse estudo, grandes médiuns, grandes sensitivos já tiveram a capacidade, em algum momento, de reproduzir em alguma medida os feitos do Cristo, talvez em menor intensidade, que será no dia que nós tivermos todo o estudo aprofundado dessa ciência, da ciência magnética, e tivermos todo o coração com a pureza necessária para efeitos de maior porte e de melhor qualidade. Então, esse é o convite que nos é feito, que possamos, né, nos melhorar individualmente, melhorar espiritualmente, mas, ao mesmo tempo, fazer todo o estudo do espiritismo e do magnetismo necessários para que possamos um dia bem utilizar essa força, essa potência de cura e auxílio que está à nossa disposição, esperando, aguardando a nossa iniciativa. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo encontro. Está de volta o Cristianismo do Cristo. Muita paz.